Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namaste everyone. Namaste a todos vocês, bem-vindos. Nós damos continuidade ao Panchadasi, nossa classe de ontem. Nós paramos no verso 108. Concluiu 108. Ok. Bhagavad Gita diz que Ishvara cuida dos meios de vida do investigador dedicado, portanto, dedique sua mente e seu coração à auto-investigação. E, naturalmente, o Gita, que aborda o tema, né, Karma, Dharma e Yoga, nos explica, né, que manter a sua mente em Ishvara não significa se manter em inércia. Significa fazer o que você precisa de fazer sem nenhuma preocupação. E você faz o que você faz, e isso não impede que você o faça mantendo Ishvara em sua mente, porque você faz com o famoso espírito do Karma Yoga, né? Aquele que faz compreendendo que ele está servindo o campo, né? Servindo Ishvara como o campo. O verso seguinte é o 109. Tantas escrituras, Shruti, quanto os textos secundários, Smriti, determinam uma concentração constante da mente nos ensinamentos sobre a consciência. Isso para remover as noções errôneas sobre a natureza da consciência e a natureza do mundo. Uma noção errônea é a ignorância da verdadeira natureza de um objeto, bem como tomá-lo como algo diferente do que ele realmente é, também é ignorância. Tal qual o filho que trata o seu pai como um inimigo. As noções errôneas primárias são pensar que o corpo-mente seja o ser. Número 2, assumir que o mundo é real. Essa meditação, como proposta, né, por Vidyaranya, é chamada Pratibhasika Bhavana, que significa aplicar o pensamento oposto. Quando você se identificar com o complexo corpo-mente, você deve afirmar: eu não sou o complexo corpo-mente. Da mesma forma, você deve afirmar continuamente que o mundo é uma mera aparência e que a felicidade não reside nesses objetos aparentes. Os objetos, eles não contêm a felicidade, né, inerentemente, né, a eles, né? Então, é uma composição de versos. Vamos iniciar aqui. Existem os versos, as escrituras originais, que são aquelas realmente reveladas por Ishvara, né? Então, são aquelas revelações que vêm da consciência para o Jivatma através de Ishvara. Então, esses são os textos primários do Vedanta, né? Então, eles são chamados de Shrutis. E depois nós temos os Smritis, que são os textos secundários tais quais o Bhagavad Gita, né? Os Brahma Sutras, né? Que são comentários sobre os Upanishads, o Bhagavad Gita, né, que personaliza Ishvara e Brahman, né, e dentro daquela novela, né, dentro do contexto da Mahabharata, né, e são textos que nós chamamos de secundários. Até os textos mais recentes, escritos por nossos professores, mais recentes, né, como é o caso dos textos do Vidyaranya Swami, os textos de Shankaracharya e de alguns outros
professores nossos, né? Todos esses né, são explicações das escrituras primárias, ou comentários, ou exposições, ou reorganizações dos mesmos conceitos. A gente vai ver nessa passagem do Panchadasi que o Vidyaranya ele faz um mergulho no Gita quando a gente menos espera. Nós estamos já no capítulo 7, e ele, como Panchadasi é uma compilação de todos os ensinamentos do Vedanta, né, organizados de um modo particularmente mais fácil, né, tanto para o expositor como para o estudante, ele vai agora dar uma mergulhada nos conceitos, né, de Karma Yoga, né, porque ele está abordando o relacionamento entre Jiva em sua adoração ou reverência, né, a respeito do Criador, né, em relação ao Criador. Então, essas escrituras originais, que são os Upanishads, né, e os textos secundários, que são os Brahma Sutras, que são os textos mais modernos, que são o Gita, etc., determinam uma concentração constante da mente nos ensinamentos. Então, todos os textos vedânticos, eles enfatizam o fato de que a meditação precisa ser uma contemplação, e para isso a mente precisa desenvolver essa qualidade de foco, de concentração, né? Então, não é uma questão de sentir, experimentar, mas é uma questão de focar a mente nesses ensinamentos sobre a consciência, de modo que a gente possa cancelar todas as noções equivocadas que nós temos a respeito o que é o ser, que é muito comumente confundido com o complexo corpo-mente. A gente possa cancelar as noções equivocadas, né, que nos dizem que a realidade é dual e que o mundo é tão real quanto a consciência, ou como Deus, ou como Criador, e que esse mundo ele serve o propósito de resolver essa problemática existencial do jiva humano, né? Então, todas essas noções equivocadas, elas precisam ser desmanteladas através de quê? De um estudo que requer uma concentração constante, né? A mente tem que ser educada por essas revelações espirituais de tal modo que esses conhecimentos sejam claros e gradualmente eles cancelem todas as noções equivocadas que nós temos a respeito de Brahman, de Ishvara, do Jiva e de Jagata, esse mundo. Nós precisamos de fazer uma reversão e colocar as coisas em seus devidos lugares, e nós, devido às nossas vasanas espirituais, que são arraigadas, né, de nascimentos passados, nós precisamos de fazer esse trabalho com persistência, até que seja claro, né, que o mundo realmente é uma mera sobreposição de nomes e formas, e que a única realidade é a luz desta consciência que se torna, né, o agente conhecedor experienciador como o Atma do Jiva, né? Aquele princípio consciência refletida no aparato refletor que se torna o conhecedor desse fenômeno chamado vida, manifestação do universo, né? Então, tudo isso precisa ser feito, e isso não pode ser feito através de uma mera desenvolvimento de uma vasana espiritual que produz o silêncio, que produz a paz, que produz o vazio, que produz uma presença, né? Todos esses instrumentos, né, que são partes do estágio de refinamento, né, ou da mente, ou de desenvolvimento de determinadas disciplinas mentais, né, emocionais e disciplinas de controle também dos órgãos, dos sentidos, etc. Tudo isso é parte do Upasana Yoga, mas o Upasana Yoga ele é impotente em produzir o autoconhecimento, porque o autoconhecimento, embora dependa do Upasana Yoga, o autoconhecimento depende de quê? Do estudo, contemplação, concentração nos ensinamentos das escrituras, até que fique exatamente, totalmente claro a real natureza do eu e a real natureza de Jagata, do mundo, né? E aí Vidyaranya continua explicando, né, dando uma pincelada no que é um conceito espiritual errôneo, né? Uma noção errônea, uma noção equivocada é a ignorância
disfarçada ou travestida, né, de conhecimento, porque todos nós somos muito apegados àquilo que nós chamamos os nossos conhecimentos. Até que um dia a gente desenvolva, né, uma capacidade crítica e uma abertura, flexibilidade mental, para começar a reexaminar os nossos conceitos, e principalmente do ponto de vista de moksha, os nossos conceitos espirituais, e comece a realmente colocar eles no teste, para o teste. Como é que você vai testar? Como é que você vai saber se os seus conceitos, as suas noções espirituais, elas são conhecimento puro ou ignorância, ou conhecimento puro misturado com ignorância? Você precisa de uma referência, né? Você precisa colocar isso para testar, e você vai testar como? Eu vou comparar os meus conhecimentos com os conhecimentos revelados pelos Upanishads. Então, todos aqueles meus conhecimentos que forem em harmonia com o Upanishad, eu digo, super, era por aí mesmo, entendeu? E todas as minhas noções que são contraditórias ao dos Upanishads, o que eu faço? Eu digo assim, os Upanishads estão equivocados. Eu mantenho as minhas noções em harmonia com os Upanishads e eu rejeito as noções upanishádicas que não estão em harmonia com o meu condicionamento espiritual. Isso a gente vê, né, de toda parte no mundo espiritual, né? Então, uma noção errônea é uma ignorância. E ela quase sempre está travestida de conhecimento do ponto de vista do jiva, que retém essas noções equivocadas, né? É uma ignorância a respeito de quê? Não é uma ignorância a respeito de física, matemática, química, etc. É uma noção equivocada, espiritual, a respeito da real natureza do eu, a real natureza do mundo, a real natureza de Deus. É uma ignorância total a respeito desses 3 princípios manifestos em Nitya, e ainda mais, né, a respeito do substrato de tudo isso, como o Brahman, né? Então, essa noção equivocada é a ignorância a respeito da real natureza do ser, a real natureza do jiva e a real natureza de Jagata, que aparece na forma de objetos de consumo, né? Consumo no sentido de que aparece para o jiva que, olha só o mundo aqui, isso aqui é o meu shopping center, é o meu mundo de consumo, porque os objetos servem para serem consumidos, e eu quero consumir os objetos de desejo, porque eu quero desfrutar dessa felicidade decorrente, indiretamente, aparentemente, do consumo dos objetos dos meus desejos, né? Então, a ignorância é não compreender realmente a natureza de um objeto, como também ver um objeto e imaginar que ele é uma coisa ou outra, né? Então, quando a gente vê um objeto, qualquer que seja aqui, numa árvore, a gente imagina que essa árvore aqui, ela é simplesmente alguma coisa para produzir, ou não. Aí, nesse caso, não. Se eu vejo uma árvore, eu digo que é um elefante, então é um equívoco realmente grosseiro, né? Mas se eu vejo um objeto e eu sobreponho um determinado valor a um objeto e eu distorço a real, né, o real propósito desse objeto, por exemplo, entendeu? Sem compreendê-lo bem, então eu estou também sendo movido, governado, operado por essas ignorâncias, né? Então, do ponto de vista espiritual, é aquela noção de que o corpo-mente é o ser, e que o mundo dos objetos, eles possuem realmente valores intrínsecos que servem ao propósito de me satisfazer e de me liberar permanentemente desse sofrimento, dessa angústia, né? Dessa tristeza, né? Que é muito comum na condição psicológica humana. As noções errôneas primárias são de 2 tipos. Pensar que o corpo-mente é o ser e assumir que o mundo é real. Esta meditação é chamada de Pratipasika Bhavana. Ela visa aplicar o pensamento oposto. Essa é uma das ferramentas propostas no Vedanta também. Se você está tendo dificuldade
de assimilar e de realmente, né, internalizar determinados conceitos, aí você simplesmente, diretamente, você não consegue cancelar essa identificação firme e forte, né, com a consciência, como consciência na consciência, aí você diz assim, ok, então você simplesmente abandona aquilo ali e começa a trabalhar na desidentificação de sua com o complexo corpo-mente, porque é a identificação com o complexo corpo-mente que está impedindo a sua real identidade como consciência. Elas são provavelmente interligadas. Então, você vai e trabalha tentando ver, né, aplicar esse pensamento oposto, né, que vai cancelar essa afirmação, né, eu sou corpo-mente, você vai dizer, eu não sou esse corpo-mente, eu ouvi dizer que eu sou a consciência infinitamente não limitada, mas ainda assim eu experimento, eu tenho esse sentimento, né, de que eu sou esse corpo-mente, e já que eu não consigo realmente, né, aceitar, abraçar, né, e assumir a minha real identidade como consciência, eu, muito inteligentemente, começo a trabalhar na raiz do problema, que é a minha identificação com o complexo corpo-mente. Da mesma forma, o indivíduo, né, fazendo essa sadhana, deve afirmar continuamente o fato de que o mundo é simplesmente matéria e energia sem nenhum valor intrínseco, né? Ele não é real, é uma mera aparência. A única realidade é a luz do iluminador, que reflete no intelecto humano, e ainda mais, né, muito embora esse Jiva também seja um reflexo, muito embora Jagata também seja um reflexo, né? Então eu preciso, né, me convencer totalmente de que este reflexo aparente, chamado mundo dos objetos, eles não são reais, mas se eu tenho dificuldade de assumir, de aceitar, de realmente ver a irrealidade de tudo isso, eu preciso pelo menos compreender o fato de que os objetos de Jagata não possuem a felicidade que nós estamos buscando. Essa é uma dos ensinamentos básicos que nós temos no Vedanta, que é muito chocante para muitas pessoas novas, né? Pessoas que chegam ao Vedanta pela primeira vez, quando eles ouvem dizer que não existe nada no mundo que possa estabelecer essa felicidade, esse contentamento, essa segurança, essa alegria, essa paz que nós estamos buscando, não existe nada no mundo que possa realmente, né, prover isso para o Jiva, né? O indivíduo ele pode ter uma crise, né, uma crise psicológica, uma crise de identidade, uma crise de desespero, dizer, oh meu Deus, e agora? Eu ainda tinha esperança que pelo menos, né, uma certa experiência mística, né, pudesse ser a solução do meu problema. Mas nem isso, né? Quando a gente chega no Vedanta, assim, nenhum objeto vai resolver o seu problema, porque a natureza de todo e qualquer objeto é a impermanência. E ninguém fica satisfeito com soluções impermanentes, soluções temporárias, soluções que duram um pouco, né? Passa um tempo que o indivíduo quer uma solução que seja realmente permanente. E aí ele chega no Vedanta. Os versos seguintes, o James ele deixou fora do livro, dessa compilação aqui, dizendo que é sempre sobre o mesmo tempo, né? Nididhyasana é o modo ao qual o Jiva deve obsessivamente contemplar a natureza do campo, a natureza dos objetos, compreendendo que eles não possuem valores reais, que eles não são fundamentalmente reais, né? Ser moderado nos hábitos e afirmar agressivamente a sua completude quando desejos e medos surgirem na mente. Então, ele eliminou diversos versos que, se eu tivesse a possibilidade, eu gostaria de dar uma passada. Eu vou dar uma buscada nesses versos. O problema é que eu tenho esses versos todos em áudio, mas eu vou ver se eu consigo eles compilados, eles transcritos em inglês. Aí eu vou ver se eu extraio alguns para a próxima aula nossa, tá? Para ver, porque eu gostei dessa passagem. Ser moderado nos hábitos e afirmar agressivamente
a sua plenitude toda vez que os seus desejos emergem. Isso é muito importante, porque os desejos emergem. Da onde que eles emergem, esses desejos? É do sentimento de incompletude. Não é isso, Rafael? É o sentimento de que tem alguma coisa faltando, e é deste sentimento que os desejos eles emergem. Né? Então, quando esses desejos emergem, a gente compreendendo esse mecanismo do samsara, esse mecanismo, né, que produz esse sentimento de insuficiência, de inadequação, de falta, né, de incompletude, e imediatamente a gente lembra dos ensinamentos das Escrituras e agressivamente, né, afirme realmente com toda a convicção, agressivamente é uma palavra meio estranha, né, mas afirme veementemente, né, com toda a sua convicção, até mesmo com uma certa agressão, você tira a espada e diz assim, olha, ignorância, se você aparecer, eu vou cortar a sua cabeça imediatamente, entendeu? Por quê? Porque eu sou Purna, eu sou inteiro, cheio, completo, eu sou essa consciência que pervade este mundo aparente. Portanto, né, eu posso até me tornar um pouco agressivo nesse combate contra essa ignorância. Então, afirmar, né, agressivamente a sua plenitude toda vez que esses desejos eles emergem na mente, sabendo que eles são as frutificações de ignorâncias que ainda residem no corpo causal, que às vezes algumas delas levam algum tempo. Então, nós vamos entrar num tema muito interessante, que é desejo e karma para os sábios. Alex, eu vou pedir para você, gentilmente, observar algumas mudanças que eu gostaria de fazer nessa tradução. Uma delas, eu gostaria de eliminar todas as palavras iluminado, iluminação, iluminado, iluminação, e eu vou te dando umas dicas aí das palavras que seriam mais adequadas, porque tem diversas noções ali que são um pouco exageradas ou fantasiosas. Então, o próximo verso diz, se você argumenta que os sábios estão livres do desejo, porque a ignorância dele foi cancelada pelo conhecimento espiritual, se você acredita, e se você argumenta que o Jnani, os sábios, Jnani, sábios é uma boa palavra para o Jnani, é aquele que sabe, né? Aquele que conhece. Se você argumenta que os sábios estão livres do desejo, porque a ignorância se foi, né? Você talvez esteja enganado. Esse é um significado implícito. Por quê? Porque os sábios eles se livraram da ignorância, né? Mas existem diversos karmas karmas ainda suspensos, né, chamados Sanchita karmas, que depois vão se manifestar como Prarabdha karma. Existem diversos karmas suspensos, né, resultados de ações embasadas na ignorância antes que o sábio tivesse se tornado sábio. Então, ele ainda vai ficar sob o impacto, a influência, né, a pressão, né, dessas frutificações, das manifestações de ações passadas, que se manifestam no seu intelecto como o quê? Como uma tendência, um desejo, uma preferência. Por quê? Porque elas estavam já muito estabelecidas no sistema, que é um sistema que envolve diversos nascimentos, diversos desses karmas estão lá suspensos, e eles manifestam de dois modos, a gente vai ver isso. Os nossos karmas, eles se manifestam como as nossas circunstâncias de vida, né? Quando a gente vê a situação que a gente está, ok, esse é o meu karma. E os karmas se referem aos resultados dos nossos comportamentos, esforços, ações, interações. E outro aspecto do karma são as vasanas, né? Porque as vasanas, quando elas estão ali, elas estão alimentadas dos resultados, ou os resquícios, os resíduos, ou as impressões deixadas para trás de todas as ações que eu coloquei no sistema
anteriormente. Então, eu tenho todo esse material depositado no meu corpo causal e ele produz o quê? Ele produz esse corpo de vasanas que vai me pressionar a responder aos estímulos do campo de um determinado modo, ok? Então, essas tendências, elas não desaparecem da noite para o dia, no caso do sábio, no caso do Yanni, porque elas são a frutificação das ações passadas dele, muito embora ele não produza ações, entendeu? Totalmente fundadas nessa ignorância, mas ele produziu muitas delas no passado que estão frutificando como minha circunstância de vida e as minhas vasanas me pressionando, entendeu? De tal modo que o Yanni, o sábio, ele precisa ficar atento, ele precisa filtrar esses impulsos que chegam dessas vasanas e, ao mesmo tempo, ele tem que lidar como o bhokta, ele como o fazedor, ele tem que ficar muito atento a essas vasanas, porque essas vasanas, às vezes, compelem o indivíduo, seja ele Yanni ou Anyani, compele ele a agir de um determinado modo. Então, vigilância, um bom filtro, verificando essas tendências e continuando a cancelá-las gradualmente. Né? E, por outro lado, o Parabhada Karma do Yanni, ele está lá manifestando de momento em momento como sua circunstância de vida. Então, como Bhokta, aquele que experimenta os resultados, aquele que experimenta o seu Parabhada Karma, o Yanni também, ele não pode dizer, desculpa aí, Ishvara, mas isso aqui agora eu sou um iluminado. Eu não quero essas adversidades, eu não quero esses conflitos. Não. Isso aí são os resultados das ações que você cometeu no passado, ou talvez em nascimentos anteriores, que eram ações confusas, fundadas na ignorância, de natureza conflitante, que produzem resultados conflitantes. E agora eu estou mandando isso de volta para você. Por quê? Porque eu sou um sistema ordenado, preciso, entendeu? Constituindo de inteligência, né, conhecimento, e eu não posso abrir exceção para ninguém, não importa que agora você seja um guru famoso, esse é o seu Parabhada Karma, bom. Né? Então, esses dois aspectos do karma a gente vai ver um pouco melhor. Então, os sábios, se você diz que os sábios são livres dos desejos, das tendências, das preferências, ele é livre até mesmo de Parabhada Karma adverso, né? Porque a ignorância dele se foi agora, mas o que podemos dizer da ignorância de anos e anos, décadas e até mesmo de vidas anteriores? Nós dizemos, né, nós do Vedanta, dizemos que o desejo é causado pela ignorância e é também causado pelo karma frutificante. Nós sabemos que o desejo é causado pela ignorância e ele é causado pelo karma frutificante. O que esse karma se refere? Se refere às vasanas, ok? As vasanas irão produzir desejos até mesmo após o buscador do autoconhecimento se torne um autoconhecedor de sua real natureza. Quando ele realiza, ele é dito um conhecedor de sua real natureza, um Yanni, ou um sábio, ele se torna mais sábio, e ele, naturalmente, ele ainda é sujeito à pressão do seu karma subjetivo. O que é o karma subjetivo? O que é o karma objetivo? O objetivo é assim, putz, grilo, olha o que Ishvara mandou para mim. Agora pegou fogo na minha casa, né? É a minha circunstância de vida. Esse é o meu Parabhada Karma circunstancial, objetivo. E o meu Parabhada Karma subjetivo, né, é o quê? As vasanas que continuam me enchendo o saco. Né? Agora que eu sei quem eu sou, ainda tem algumas vasanas que são contraditórias à minha convicção de autoconhecimento, que eu ainda tenho que lidar com elas, porque elas ficam ali, você quer isso, você é aquilo, sai para lá, não quero nada disso, não. Não, você quer assim, você vai ser muito mais iluminado se você tiver isso, isso e aquilo, sai para lá, calma. Então, o Yanni, ele lidar com essa situação até que essa situação seja neutralizada, né? Então, por quê? O desejo é causado pela ignorância e é causado pela frutificação dos seus karmas, que são as suas vasanas. Desejos nascidos de ações passadas e desejos nascidos de ações decorrentes de se fazer os desejos de outros e o karma circunstancial.
Então, aqui está apresentando 3 aspectos do desejo: os desejos nascidos, né, de ações passadas, né, são as nossas vasanas, que elas, subjetivamente elas aparecem, emergem no nosso corpo sutil, como se fosse uma coceira. Eu quero isso. Deixa eu ver aqui. Não vai funcionar. Não, esse desejo, no final das contas, vai acabar dando encrenca, né? Então, a gente vai fazendo esse trabalho de filtragem, né? Então, os desejos nascidos, né, das vasanas, das ações passadas, os desejos nascidos de ações decorrentes de fazer os desejos de outros, porque o sábio Yanni, ele não tem muito, né, desejos egóicos individuais, mas muitas vezes ele se move, né, através dos desejos dos outros. Ele quer servir, ele quer, né, adicionar valor. Então, ele se move com o desejo da sociedade, das pessoas que têm esse impulso espiritual de crescimento, né? Então, tem essas ações decorrentes, né, de desejos de fazer pelos outros, e o karma circunstancial, que é o parábada objetivo, né? A minha casa pegou fogo. Putz, ok. Então, parece que era isso mesmo. Isso, eu devo ter feito alguma coisa que justifique, né, esse preço que eu estou pagando agora. Aqueles de vocês menos tímidos e que possuem um sinal internet bom, eu sempre aprecio que vocês abram a câmera, ok? Sempre prefiro. É um dos desejos aqui desse Jiva Atma, ou preferências. Existem 2 tipos de karma frutificante. Existem 2 tipos de karma frutificante. Os resultados da ação empírica, karma pala, é o resultado de uma ação. Karma pala. Pala é o resultado, ação, karma é uma ação. Os resultados de uma ação física, né, ou verbal, empírica, né, tangível, né? Então, eu coloco uma ação e eu tenho um resultado, né? Então, existem 2 tipos de frutificação de karma. Aquele que são resultados, né, claros, circunstanciais de vida, derivadas das minhas ações, que produzem as repercussões ou os resultados, chamado karma pala, e os outros tipos de frutificação de karma é o quê? As vasanas. As vasanas. Porque toda vez que a gente age, né? Toda vez que a gente age, aquilo vai frutificar do ponto de vista objetivo, empiricamente, mas aquilo frutifica também como? Condiciona o meu subconsciente, porque se eu faço alguma coisa, entendeu? Eu deixo para trás algumas impressões mentais, emocionais, né, derivadas a respeito daquela ação. Né? Então, se eu coloquei uma ação extremamente inadequada, por exemplo, eu chamei o Marcelo de careca. E aí o Marcelo não gostou. Né? Então, o que ocorre? Ocorre que, primeiro, eu vou ficar com um conflito interno. Putz, eu agi muito mal, eu não devia ter chamado publicamente o Marcelo de careca. Né? E agora eu estou com um conflito, eu estou com uma impressão, a memória sutil de inadequação, de ressentimento, etc, etc. Aí, como eu sou um cara esclarecido, eu ligo para o Marcelo, eu digo, Marcelo, olha, eu quero pedir desculpa. Tá? E eu comprei para você uma peruca que vai te fazer uma pessoa muito bonita. Né? Então, a gente pode sempre trabalhar esses karmas do ponto de vista subjetivo, né? Mas existe uma outra frutificação de um karma, que suponhamos que o Marcelo tenha ficado realmente ofendido, aí ele diz assim, você me chamou de careca? Então toma essa. Bom, ele desaparece do grupo e cancela todos os vídeos do YouTube, etc. A gente perde o nosso anfitrião, né? Então, essa é uma frutificação empírica, tangível, né? Olha só, agora, eu pensei que o meu problema era só meu sentimento de conflito, de inadequação, de ter ofendido a careca do Marcelo, mas agora não, agora a coisa ficou mais feia ainda, entendeu? Então, existem esses 2 aspectos de frutificação
de karma, o aspecto empírico e o aspecto subjetivo, que são o impacto que essas ações deixam no nosso subconsciente, no nosso corpo causal, né? Nas nossas vasanas, né? Existem dois tipos de karma frutificante: os resultados da ação empírica e as vasanas produzidas pelas ações. Então, as ações, elas manifestam como circunstância de vida, mas elas manifestam subjetivamente como impressões mentais, emocionais no intelecto humano. Eles estão lá no subconsciente, mas estão condicionando, e toda vez eles vão ficar aparecendo de novo, né? Sugerindo alguma coisa para que a gente ou repita o mesmo erro ou tente, né, consertar a encrenca. As ações empíricas impactam o desfrutador. Então, as ações empíricas, elas impactam o desfrutador. O desfrutador é aquele aspecto da nossa personalidade como o experimentador dos resultados de minhas ações. Quando eu coloco uma ação, essa ação manifesta, aí o Marcelo cancela todos os vídeos, aí eu, como experimentador, como Bhokta, né, eu vou ser impactado, assim, putz, essa ação deu realmente encrenque, agora eu estou experimentando, né, o karma circunstancial, o karma resultante, né, empiricamente falando, como minha situação de vida, eu estou experimentando. Então, impacta o quê? Impacta aquele aspecto da nossa personalidade que, tecnicamente, é chamado Bhokta. Nós temos dois aspectos, né, envolvidos na nossa personalidade, porque nós somos compelidos a agir, né, e toda ação ela vai passar por esse sistema de Ishvara, sistema causa-efeito, karma, e vai produzir um resultado. Então, quando nós agimos, nós estamos exercendo a nossa função da personalidade humana, a função de quê? Do karta. O karta é o fazedor da ação. Vocês lembram que aquilo que nós somos é a karta e é a bhokta. Aquilo que nós somos nem faz nem experimenta os resultados das ações. Mas como Jiva, nós somos o Karta, aquele que faz ação, e somos o Bhokta, aquele que recebe ou experimenta ou desfruta dos resultados. Então, esses karmas, quando eles se manifestam empiricamente, eles afetam o Bhokta, né? Aquele que recebe, né? O aspecto da nossa personalidade que recebe ou experimenta os resultados das nossas ações, dos karmas, nossa parábola de karma. Né? Já o outro aspecto do karma, que são as vasanas, elas não afetam realmente o Bhokta, porque o Bhokta é aquele que está experienciando empiricamente as suas novas circunstâncias de vida, de momento a momento. Mas as vasanas, elas vão impactar quem? Vão impactar o karta, o fazedor, porque no momento que ele quer responder a um estímulo que ele quer fazer, ele vai estar sob influência desta frutificação kármica chamada vasanas, que as vasanas vão ficar condicionando ele através dessas tendências, desses hábitos de responder a determinados estímulos de um determinado modo. Então, vai afetar o quê? O karta, né? Então, as ações empíricas impactam o Bhokta, o desfrutador, aquele que recebe os resultados. E as vasanas vão impactar o karta, o fazedor dessas ações. A gente sabe, quando a gente está sob pressão dessas manifestações kármicas, dessas tendências fortes, a gente tem que lembrar que uma vasana é uma ação que, uma vez repetida, e repetida, e repetida, e repetida, ela vai deixando cicatrizes, né, analogicamente falando, ou impressões mais profundas na psique humana, de tal modo que ela vai querer novamente produzir um outro desejo ou produzir uma situação similar para que essa ação seja colocada, porque ela se tornou um hábito, ela se tornou um vício. Né? Então, são as vasanas. Então, do ponto de vista do fazedor,
ele vai ser impactado por essas vasanas. Quantos de nós fazemos ações que nós já, do ponto de vista racional, nós dissemos, não, eu jamais vou ficar raivoso, irritado com minha esposa, né? Aí, quando você vê, bum, né? Eu jamais, agora que eu estou com colesterol nas estrelas, eu estou com problema de diabetes, eu jamais vou comprar aquela torta de chocolate quando eu passar na padaria, né? Aí a gente atravessa a rua para o outro lado para não passar, aí você vai para lá, aí quando você vem para cá, quando você vê, você atravessou a rua inconscientemente, e aí quando você vê, você está em frente à padaria, aí você vê aquele bolo de chocolate, aí quando você vê, você fala assim, tudo bem, eu vou comprar para as visitas, né? Aí quando você vê, ele leva ele para casa, aí naquele momento que você menos espera, você está lá comendo aquele doce, né, que você não deveria comer, né, devido à sua situação, condição, né, física, e depois fica, putz, oh meu Deus, eu tinha feito um juramento para mim mesmo que eu jamais ia tocar nessa torta de chocolate. Esse é o poder das vasanas. Elas impactam as nossas ações, porque elas colocam pressões quando elas se tornam monstros, né, quando elas se tornam vinculativas, né, poderosas, hábitos. Ao mesmo tempo, as ações habituais produzem vasanas que não afetam o desfrutador, né? Essas vasanas, elas não afetam o desfrutador, afetam o fazedor. Aí o fazedor, quando ele faz, aí no final das contas, a frutificação empírica dessas mesmas vasanas que antes elas apareceram como uma tendência, depois se torna uma ação, e depois da ação produz o resultado da ação. O resultado dessa vasana, que primeiro era uma tendência, agora se torna meu karma, o empírico, minha circunstância, aí afeta o quê? O bhokta, aquele que desfruta dos resultados daquelas ações que iniciam com uma conserinha, uma tendência que às vezes é difícil de ser controlada. O karma frutificante opera em uma pessoa. O karma frutificante também opera em uma pessoa sábia, porque a pessoa sábia existe no nível empírico. Então, o karma frutificante também opera em uma pessoa sábia. Porque a pessoa sábia, para não repetir a pessoa sábia de novo, eu diria, porque o Jnani existe no nível empírico. Aí a gente já estabelece, Alex, o sinônimo entre uma pessoa sábia e o Jnani. O karma frutificante também opera em uma pessoa sábia, porque o Jnani existe no nível empírico. Então, não, quando eu me iluminar, eu vou deixar o corpo e eu vou viver como consciência, entendeu? Por aí, né? Desfrutando desses prazeres maravilhosos celestiais e, ao mesmo tempo, vendo aí como é que a minha família está indo, etc, etc. Não. Você se torna autoconhecedor de sua real natureza e o seu jiva aparente, aquele karta e aquele bhokta, não desaparecem, né? Então, o Jivan Mukta, ou Jnani, ou sábio, é aquele que sabe quem ele é, mas ainda assim, a sua existência a nível mithya, né, como um complexo corpo-mente, não deixa de existir. Então, o que isso indica? Indica que as consequências, ou a complexidade kármica, né, causa e efeito, elas permanecem, até mesmo no caso do Jnani, né? Tanto existe no nível empírico, ele existe tanto como o fazedor como o desfrutador dos resultados. O seu fazedor, né, ele é influenciado pelas vasanas que resultam de ações inspiradas na ignorância realizadas no passado, antes dele ter se tornado um Jnani. Então, tem uma montanha de coisas horríveis que eu fiz nessa vida e possivelmente em outras vidas que irão manifestar como irão se manifestar.
entendeu? O fato de você finalmente se dar conta da sua real natureza, e se esse autoconhecimento ele for completo ao ponto de cancelar essas tendências, né, adármicas de ações, entendeu? Em total violação ao Dharma, então o Yana ele já não produz ações adármicas, ele já não é operado por desejos vinculativos, né? Mas todas as ações que eram embasadas nessa ignorância desta vida e vidas passadas, elas estão nesse sistema suspensas e elas se manifestam em seu devido tempo, né? Então, algumas pessoas elas ficam assim, ok, agora se tiver muitas vasanas, muitos karmas pendentes lá, e se esse auto-reconhecimento ele não é suficiente para cancelar esses sanchita karmas, quase que invariavelmente não é, entendeu? Então, o Yana ele pensa assim, não, deixa eu viver o máximo possível aqui para me esgotar esses parabada karmas, esses sanchita karmas. Por quê? Porque o Yanni ele falou assim, não, eu quero esgotar isso agora, seja qual for o preço. Por quê? Porque se o Yanni, ou qualquer indivíduo, se ele tiver ainda karmas, entendeu? Não esgotados, Ishvara como sistema terá que produzir um outro veículo, um outro nascimento para que ele esgote o seu parabada karma. A gente continua nesse ciclo vicioso de vida, morte, renascimento. Por quê? Porque o que Ishvara vai fazer com todas aqueles sanchitas? Entendeu? Ele fala assim, não, eu não posso fazer isso desaparecer, porque isso seria uma violação a esse sistema ordenado e perfeito, e eu não posso colocar esse sanchita na conta de uma outra pessoa, entendeu? Porque o sistema não permite. Então, o cara tem que voltar para, já como uma alma muito avançada, para esgotar algum daqueles sanchitas e dar prosseguimento a esse processo de purificação e elevação espiritual, ao ponto que não somente o desejo por uma nova rodada, um novo giro por aqui já não existe, como também a necessidade de vir aqui ou ali ou acolá para esgotar Papa Karma já não seja necessário. Então, o parágrafo seguinte. O karma frutificante, também, isso nós já vimos, né? Se o fazedor é influenciado por vasanas que resultam de ações inspiradas na ignorância, realizadas no passado, que produzem diferentes tipos de experiência, isha parabada, para ela, em seu presente, em seu estado, né, como Yanni. Então, até mesmo como Yanni, uma pessoa que sabe o que é, né, ainda assim, todas aquelas ações elas serão manifestadas como Icha Parabata, ok? São manifestações de ações do tempo, né, que o Yanni não era Yanni. As pessoas sábias são, na verdade, o ser, né? Em realidade, o sábio só é um sábio quando ele tem certeza a respeito da sua identidade primária. Quando a certeza é clara, ele assume aquela identidade primária, entendeu? E ele é dito já não ser realmente o Jiva, né? Muito frequentemente eu coloco, é quando o Jiva Atma se dá conta que o Jiva não é realmente o Jiva é a consciência não dual, né? Então, o que está dizendo aqui é que as pessoas yanis, né, as pessoas sábias, são, na verdade, o ser. Então, eles não têm desejos pessoais, né, na medida que eles neutralizaram essas tendências egóicas pessoais. Desejos pessoais são desejos tamásicos, rajásicos, né? São aqueles desejos, eu quero o que eu quero por benefício próprio, entendeu? Que é diferente de eu quero aquilo que é de benefício do todo, do coletivo, dos outros também, entendeu? Principalmente, dependendo da pureza, não, eu quero aquilo que é o benefício de todos, porque eu não preciso mais de benefício, né? Então, essa é a situação
do Yanni, na medida que ele vai se purificando e se elevando. Ele não possui esses desejos egóicos, rajásicos, tamásicos, né? Que querem para benefício próprio, né? Essas pessoas sábias não são, na verdade, o serem. Elas, portanto, não têm desejos pessoais vinculativos, eu diria assim, vinculativos. Mas, às vezes, fazem os desejos dos outros, né? Esse é um outro aspecto, tá? Essas pessoas sábias, elas são o ser, elas têm que lidar com esses desejos que são resultantes ou frutificações de vasanas do tempo de sua ignorância, mas ele consegue administrá-la e filtrá-las de modo que ele não é compelido, não é empurrado, forçado a enganjar essas tendências, né? Mas, além disso, eles não possuem esses desejos pessoais, ou esses desejos pessoais, essas tendências, elas são canceladas antes de se tornarem desejos egocentrados, mas, às vezes, eles fazem ações fundadas, né, motivadas pelos desejos da sociedade, do todo, né? Você vê pessoas como Shimaya, ele fez tanto, e até mesmo Dayananda, etc. Ele fazia, mas ele não tinha um desejo vinculante. O que é um desejo vinculante? O desejo vinculante, eu faço isso porque eu quero me completar, eu quero me realizar através da execução desse projeto. Então, o que torna esse desejo vinculante? É o fato de que, se existir um obstáculo que venha a impedir a realização desse projeto, eu sofro, eu sou impactado, eu me sinto, né, frustrado, me sinto, né, triste, né, deprimido, ou aquilo que seja, ou raivoso, né? Por quê? Porque esse desejo ele era vinculante. Mas mesmo que seja um desejo de vamos abrir um acha aqui para servir a humanidade. Não, mesmo que seja um desejo para o benefício do todo, se a pessoa que abraça esse desejo, mesmo que ela não faça, mas ela vai instigar outros a fazer, o karma vai para a pessoa que está instigando os outros. Se essa pessoa, no final das contas, ela vai sofrer um impacto negativo, no caso da obstrução da realização desse desejo, significa que esse desejo era vinculativo. Então, o desejo vinculativo é aquilo que, se não for realizado, ele provoca sofrimento, né? Já no caso do Yanni, não, ele vai agir do mesmo modo que Shimaya ou Dayananda, ele faz, porque ele sabe que ele é um instrumento de Ishvara, vai fazendo, sem nenhuma expectativa a respeito do resultado, porque ele sabe que tudo isso pertence a Ishvara, mas ainda assim Ishvara o compeliu de implementar ou de desenvolver esse projeto, colocar essas ações, mas ele age a partir da sua plenitude, da sua felicidade, não para obter a plenitude, não para obter a felicidade, ele age a partir disso, ele age sem aquele sentimento de egóico, eu sou o cara, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, eu vou criar um movimento espiritual, religioso, como jamais visto neste planeta. Não, ele sabe que tudo isso é parte do sistema Ishvara, ele não tem nenhuma ideia de como vai ser os resultados, ele age a partir dessa plenitude e com um espírito de dedicação, né? De reverência, né? De contribuição, humildemente fazendo o seu papel como designado pelo Lorde Ishvara, né? Então, essas são as ações realizadas em nome do coletivo, né? E essas ações também causam karma. Em outras palavras, essas ações causam karma porque vão causar todo tipo de experiência, né? Não sei se vocês já ouviram falar, o Ramana Maharshi, ele evitou ter as pessoas em torno dele, até que, no final das contas, ele se arrendeu, né, a essa história. E aí os administradores dos ashrams, dos jivas, né, os jivas, muito frequentemente, eles possuem as suas agendas, até mesmo quando, né, em proximidade de sábios como
o Ramana Maharaja, né? Um indivíduo de uma pureza, de uma elevação espiritual magnífica, né? Mas até mesmo na proximidade do mestre, como eles diziam, né? Master, o Bhagwan, existia politicagem, existia briga, existia competição. Aí eles fizeram tanta encrenca lá que, no final, o Ramana Maharaj acabou tendo que ir num tribunal, entendeu? Porque tinha uma ação, como é que chama? Uma ação, abriram uma ação contra ele. Uma ação ele judicial. Acabou no tribunal. Uma ação judicial, entendeu? Ele acabou lá, e é muito bacana, se vocês tiverem a oportunidade de ver os depoimentos dele, as respostas que ele dava para o juiz lá, entendeu? Muito. Vocês já tiveram a oportunidade de ver? Vou ver se eu acho algum desses áudios. Eu não sei se eu vou ter por aqui. De repente eu tenho, sim. Mas, então, ele vai dar com parábola da karma. Entendeu? Ele acabou lá no tribunal. Né? E, quem sabe, poderiam até prender ele, entendeu? Mas os resultados das ações realizadas em nome de outras pessoas lhe causam karma, ou seja, uma experiência, mas não é realmente um karma. O terceiro tipo de parábada não é produzido pelo desejo da pessoa sábia, ou pelo desejo próprio, ou pelo desejo dos outros, né? Mas pelas circunstâncias causadas por Ishvara, né? Então, outro aspecto do nosso karma, parábada karma, é o karma universal, é o karma, né? O karma planetário, digamos assim, é um karma, né? Universal mesmo, né? Por exemplo, nós estamos nesse planeta, estamos vivendo nossas vidas, estamos tentando compreender o propósito dessas encarnações, dessas passagens por aqui, estamos fazendo o nosso trabalho espiritual. Aí imagine que aí chega um meteoro, alguma coisa assim, e destrua, extermine a vida aqui, como já ocorreu no passado, né? Então, isso é um parábola karma que está além, entendeu? Das minhas vasanas e das minhas ações que produzem também parábola karmas empíricos, práticos, tangíveis, né? Não, isso agora é alguma coisa muito além, né, das minhas ações, né? E do mesmo modo existem outros fatores que a gente sabe que existe, mas a gente não gosta de contemplar, né? Um dos resultados, um dos parábada karmas, ou circunstâncias, ou experiência de vida de cada vivo humano é a velhice, a doença e a morte, né? Então, a gente não tem nenhum controle sobre isso, essa é uma adversidade, né? Que, se possível, teve um período da minha vida, quando eu vivi nos Estados Unidos, que eu comecei a me envolver com as pessoas, um círculo de pessoas que acreditavam que a pílula, né, essas ciências de biotecnologia, de biociência, né, que iriam conseguir a famosa pílula da imortalidade, né? Então, não, a pílula da imortalidade vai chegar ainda durante a minha vida, né? Aí eu vou vencer a morte. Não, não tem jeito, não tem jeito, mas ainda, a menos que a gente queira se tornar robôs, né? Mas, então, existem essas outras parábada karmas causadas pelo Ishvara, é parte do sistema, é parte dessa estrutura. Tudo que nasce precisa crescer, envelhecer, adoecer e morrer, né? Uma pessoa sábia também tem o corpo, e esse corpo é totalmente controlado por Ishvara, né? Algumas condições ou doenças genéticas podem também se manifestar. Como uma pessoa iluminada tem um corpo e o corpo é controlado por Ishvara, ela inevitavelmente experimentará diversas coisas que ela não gostaria e que gostaria, como o envelhecimento, a morte, a doença, etc. Ok, como uma pessoa iluminada, uma pessoa sábia tem um corpo, o corpo é controlado por Ishvara, naturalmente ela vai experimentar todas as coisas, e muitas dessas coisas, a gente não tendo algum controle, nós teremos que passar também, né? Ninguém gosta da ideia de, oh, não, mas eu não vou morrer, não. Não, a gente vai envelhecer, adoecer e morrer, né?
como corpo físico, naturalmente, né? Se alguém só pode desfrutar satisfazendo seus próprios desejos, então essa pessoa não é uma pessoa sábia. A pessoa que diz assim, não, eu também sou o desfrutador, eu sou o experienciador, né? E eu, agora que eu sou iluminado, eu somente aceito aqueles resultados, aqueles parábadas que são, entendeu? Transcendentais. Não? Que eu só quero coisas maravilhosas, eu recuso qualquer parábada karma diversa, porque eu mereço o melhor do melhor. Né? Não, se alguém só quer desfrutar, só quer experimentar parábadas satisfatórios ou em concordância com meus gostos, essa pessoa, né, favoráveis, ela não é realmente uma pessoa sábia, não é um jnani. No entanto, os sábios podem desfrutar sem desejo, porque sabem que a felicidade obtida pelo contato. Então, isso não significa que o jnani não experimente as coisas. E não significa que ele não curta experimentar determinadas coisas mais do que outras. Mas ele, no entanto, os sábios, eles podem desfrutar até mesmo sem um desejo vinculativo. E, naturalmente, ele só é sábio se ele vai desfrutar, ele vai experimentar a vida com uma certa equanimidade, em outras palavras, sem que exista um desejo vinculante operando ele, porque os desejos vinculantes, nós já compreendemos, eles produzem sofrimento, né? Porque um desejo, ele não está sob o nosso controle, e toda vez que ele não se manifesta, não se realiza, o indivíduo sofre. Por quê? Porque a felicidade dele estava linkada ou vinculada com a realização daquele desejo. Então, não é o caso, né? Então, o sábio, ele continua experimentando mitya, e, na verdade, o sábio, esse bhokta, aquele que experimenta, ele, pela primeira vez, ele começa a experimentar mitya de um modo mais positivo, entendeu? Por quê? Porque ele está livre daquelas vassas, daqueles desejos, né, de haver, reter e evitar, que perturbam, né, comprometendo esse instrumento primário de experiência. O jiva possui um instrumento primário de experiência, que é o intelecto humano, que ele, através, né, o corpo sutil, esse jiva, através dos órgãos sensoriais, ele vai receber os seus parábadas karmas e vai experimentar. Quando ele se livra da ignorância, pela primeira vez ele começa a experimentar o mundo de modo positivo, porque ele é livre daquela agonia, ele desenvolveu uma equanimidade através dessa compreensão profunda de mitya, né, dessa estrutura chamada, esse sistema chamado Ishvara, de tal modo que ele vê a beleza de tudo, vê a beleza de Ishvara, ele sabe que essa manifestação, a dor, ela é o prazer é acompanhado de dor, e pela primeira vez ele consegue imunizar os efeitos das circunstâncias muito desfavoráveis, como crises, etc. Ele vai se protegendo de tudo isso através da compreensão de que, muito embora eu curta, né, esse mundo, essa situação aqui, ainda assim eu sei que a minha natureza, a minha consciência e existência é a única fonte real de segurança e satisfação. Então, isso faz com que o jnani, o sábio, ele desfrute, sim, mas ele desfruta livre daquela ignorância que eu dizia que, não, eu estou desfrutando só quando o meu parábada karma é favorável, é alinhado com o meu desejo. Não, agora eu desfruto porque eu consigo compreender a beleza desta projeção, o propósito desta projeção dualística, e eu sei que tudo isso existe e eu estou aqui desfrutando tudo isso em homenagem ao Lord Ishvara, entendeu? E sabendo que a minha plenitude é a única fonte real, mas ainda assim, por compaixão, eu tento fazer alguma coisa para os meus amigos. Por quê? Porque eles ainda estão movidos por essa avidya original que os compelem, né, a buscarem os seus objetos de desejos e medos, né, ou evitar seus objetos de medo. Então, esses sábios, eles desfrutam sem esse desejo, porque eles sabem que a felicidade reside na compreensão de sua real natureza.
que essa felicidade ela não é contida em algum objeto de consumo. Como a alegria do ser está sempre disponível, quando você sabe que você é ser, então a plenitude do ser está sempre disponível, porque é a natureza do ser, você sabe que é o ser, né? Então essa pessoa sábia desfruta desta plenitude, dessa satisfação, desta apreciação, até mesmo quando os objetos de desejo estão ausentes, ou até mesmo quando o seu prarabdha karma é absolutamente desfavorável às suas preferências, né? Finalmente, uma pessoa sábia não tem interesse particular em satisfazer desejos pessoais, na medida em que ela percebe que todos os desejos são os desejos de Ishvara, né? Então, isso já, né, abrindo a mente, né, extrapolando os desejos, como tudo isso. O que são os desejos? É a vidya. Quem produziu a vidya? É Maya, Ishvara. Então, esses dois caras criaram tudo isso. Então, os desejos são todos eles produzidos por Maya e Ishvara. Então, a gente não precisa nem mesmo, né, condenar ou julgar as pessoas, né, inteiramente movidas por ragas e dveshas, né, desejos e aversões. A gente sabe que a pessoa está sendo 100% inteiramente operada por Maya, entendeu? Essa ignorância fundamental, né, primordial. Ela sabe que todos os desejos são desejos de Ishvara, manifestos através dos seus jivas, né? E ela se interessa em quê? Em satisfazer o desejo superior. Qual é o desejo superior? Qual é o desejo que coloca fim a todos os outros desejos, né? Alguém pode me responder? Existem desejos e desejos e desejos? Não, o desejo por moksha, né, por autoconhecimento e libertação dessa ignorância, libertação, é um desejo, né? Então, o Yanni, se ele quer se envolver com um desejo mais nobre dos desejos, muito embora ele já não deseje o autoconhecimento, porque, né, ele se tocou, a ficha caiu, ele, né, se deu conta da sua natureza plena, ainda assim ele, né, ele compreendendo que o desejo é parte do sistema e que alguns indivíduos eles vão gradualmente convertendo todos os outros desejos nesse desejo ardente. Então ele se propõe, ok, Shwara, se você pensa que este é o meu papel, o meu propósito, entendeu? Eu estou à sua disposição. Vamos passar adiante esses conhecimentos para os genuínos buscadores de moksha, né? Dessa libertação do samsara. Essa pessoa sábia, fica muito feliz por satisfazer os desejos do outro. E, naturalmente, ele fica feliz quando vê que o indivíduo ele realizou o desejo mais nobre, mais elevado que existe, né? Essa é a contribuição dos nossos professores, né? Como se fossem seus. É como se fossem seus. A gente diz, né, que não existe nada que produza mais alegria do que ver o progresso e o autoconhecimento, né, das pessoas as quais, né, você compartilha esses ensinamentos, né? Então, o desejo, a realização do desejo do outro produz tanta alegria como se fosse o seu próprio. Não há senso de um eu separado na pessoa sábia, né? No sentido de meu desejo, todo desejo, exigem desejo é a vida, todo mundo, né? Todo mundo é vítima dessa ignorância e você vê, todo mundo, você não pode fazer nada, você ama as pessoas, você respeita as pessoas, você valoriza as pessoas, deixando tudo isso por conta de Ishvara, até que algumas dessas pessoas desenvolvem esse desejo superior. Aí, naturalmente, o Yanni, ele sabe que tudo isso pertence a Ishvara, os desejos, eles vão culminando, né, gradualmente para se tornarem essa chama do alto, do desejo muksha, do desejo por autoconhecimento, né? Alguém tem alguma coisa a dizer?
Ok, o verso seguinte: os iludidos não querem que seu gozo termine, né? Os iludidos são aquelas pessoas extremamente ignorantes, tamásicas, né? Elas pensam que o mundo dos objetos sirva ao propósito de produzir, né, prazeres sensoriais. Aqueles são os mais tamásicos mesmo, né? Não, eles querem consumir através dos órgãos sensoriais, eles são totalmente voltados, né, para o prazer, eles possuem uma aversão monstruosa à dor, né? E eles se iludem imaginando que eles possam realmente controlar o parábada karma de tal modo que eu vou ficar desfrutando do gozo, do prazer, da satisfação, né, eternamente, o que é absolutamente impossível, como nós sabemos, né? E eles não querem que este gozo termine, e eles até sonham, né, que possa ser sempre crescente, né? Aumento, intensidade, como James frequentemente coloca. Essa ignorância, ela muitas vezes se manifesta como, sim, experimentei, provei, gostei, e agora o quê? Agora eu quero mais, melhor e um pouco diferente para mim não cair na monotonia, né? Então, eles querem que essa satisfação sensorial não termine e eles querem que ela seja sempre. Então, é ignorância total, é uma ilusão total. Eles acham que o prazer é uma bênção que não requer nenhuma qualificação. Ah, não, eu vim aqui, é o meu direito, entendeu? Desfrutar de todos os prazeres da vida e não importa, não importa. Eu não quero saber dessas leis dármicas, entendeu? Eu quero desfrutar do meu direito humano de extrair prazeres sensoriais, qualquer que seja a consequência, qualquer que seja o preço no meio ambiente e nos outros indivíduos, né? Então, essa é uma pessoa movida por uma ignorância extremamente tamásica, né? Mas essas pessoas existem e existem em grande maioria. Os doentes, por exemplo, são frequentemente doentes devido à sua vássana por comida, né? Existem aquelas pessoas, eu morei nos Estados Unidos 15 anos, as pessoas gordas lá não são gordas, não. Elas são realmente gordas, né? Eu tinha uma mulher que vinha no nosso restaurante frequentemente, que a gente tinha que reservar uma mesa dupla para ela, e ela sentava em duas cadeiras colocadas uma do lado da outra, né? Por quê? Porque as pessoas desenvolveram uma vássana por esse prazer sensorial, né? O palato, né? E aí aquilo ali se torna um monstro. A pessoa faz a primeira operação, corta um pedaço do estômago, faz a segunda e no final ela se entrega, ela vira um balão, estoura e morre na idade de 35 anos. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Esses doentes são frequentemente, né, movidos por essa vidya tamásica muito sólida, né? Elas têm esse apego à comida que os deixa doentes. Já aqueles, existe, agora o Vidyaranya apresentou duas vássanas, que são as vássanas mais fortes, né, que a gente experimenta, né, na sociedade, na experiência humana. É a vássana por comida, né, que dá grande prazer sensorial, e a vássana sexual, que dá grande prazer sensorial também, né? Então, esses doentes são apegados a comidas. E os adúlteros continuam a paquerar e seduzir a esposa dos seus amigos, mesmo sabendo muito bem a encrenca que isso vai dar. Mas existem pessoas que, devido a essa pressão monstruosa, eles não conseguem se controlar, né? Então, são esses indivíduos tamásicos, né? Por que tudo isso? Por quê? Porque eles são operados, movidos, governados tiranicamente por o seu karma frutificante, as suas vássanas que estão impactando o seu karta e compelindo o Jivatma a agir, entendeu? Escravamente, né? Tiranicamente, né? Mecanicamente, automaticamente, ele se tornou uma máquina, né? Ele não consegue mais se controlar, né? Eles são movidos por esse karma, por essas vássanas, né, frutificantes. Mesmo Ishvara não pode parar esses desejos.
no Bhagavad Gita, né, o Lord Krishna diz, todos os seres, mesmo os yanis, eles vão seguir suas próprias naturezas secundárias, né, como Jiva, né? Portanto, de que serve a repressão, né? De que serve o controle, né? É mais comumente traduzido no Gita, né? Todos nós somos computadores biológicos, né? Nós somos objetos, né? Matéria orgânica, né? Composta por 3 corpos, né? Movidos, né? Com essa capacidade, né? Chamada senciência humana, movidos, né? Por nossas vasanas. Essas vasanas é o nosso programa secundário. A nossa natureza primária é a consciência, a nossa natureza secundária é a nossa programação kármica, é o nosso corpo causal e todas essas tendências que nós temos, né? Então, o Gita, o Krishna diz, pare de querer controlar os outros, controlar o campo, porque todos aqui são movidos por vasanas, os sábios, os ignorantes, os mais sábios, os menos sábios. Deixem tudo isso por conta do Lord, entendeu? Porque você não vai conseguir controlar, porque isso é sob a jurisdição de Ishvara, né? Então, você deixem as pessoas seguirem essas suas naturezas secundárias aparentes, a vidya ainda as move, vão continuar movendo, e até mesmo alguns sábios, né, ainda têm que lidar com essas vasanas, essas naturezas relativas ou aparentes ou secundárias. De que serve o controle? Não adianta resistir a esses desejos. Mantenha a cabeça baixa e deixe-os seguirem seus rumos. Esse deixem-os seguirem seus rumos não é você dizer para você, não, o que eu vou fazer com essas vasanas? Não, eu simplesmente deixo que essas vasanas tomem controle de minha vida. Não, isso aqui, o Vidyaranya se refere, você não se distraia tentando fazer o karma do outro, você não se distraia tentando, entendeu? Controlar e modificar as pessoas e forçar os ensinamentos das pessoas. Deixa isso por conta do Lord, elas vão seguir as suas naturezas aparentes, entendeu? Não adianta resistir a essas tendências, a esses desejos delas, deixa que elas sigam os seus rumos. Então, isso é um outro aspecto dessa passagem do Gita, que diz o buscador, né, espiritual, esse buscador de jnana, buscador de moksha, ele não deve se distrair tentando fazer o karma dos outros nesse sentido, entendeu? Não. Eu não quero saber da minha iluminação, a menos que todos se iluminem comigo, né? Essa é uma noção que pervade um pouco algumas áreas do budismo, né? Não, isso é uma distração. Por que é uma distração? Porque você não pode fazer nada por ninguém, entendeu? A salvação requer um esforço pessoal do indivíduo com ele mesmo. Ninguém pode fazer nada, né? Então, compreenda que nem mesmo Ishvara, ali tem aquela passagem, nem mesmo Ishvara pode parar esses desejos vinculantes, essa vidya, entendeu? Ele não pode parar, muito embora Ishvara seja omnisciente, omnipresente, o todo-poderoso Ishvara, né? A gente poderia dizer, ele poderia, sim, né? Tem todo o poder, mas ele jamais iria fazer uma exceção à regra do sistema. Essa é uma ordem inteligentemente desenhada, estruturada, de modo que ela funciona à perfeição. Então, Ishvara jamais iria dizer assim, não, agora, né? O que está acontecendo ali com o Marcelo? Ele ficou careca. Não. Eu ouvi falar que ele ficou careca, que ele está meio triste, ele está servindo realmente, né, todos os buscadores, né, com muita dedicação. Eu vou fazer o cabelo dele crescer, ele vai acordar de manhã com o cabelo crescido já naturalmente, né? Não, Ishvara não faz exceções, porque se o Marcelo ficou careca, porque aquilo ali é a frutificação dos seus karmas, né? É o seu parábara genético, né? Então, não tem modo, Ishvara, mesmo que ele quiser, mas se ele quisesse fazer uma concessão para alguém, aí ele já seria, né, visto como um jiva. Por quê? Porque ele tem um certo desejo, uma certa preferência, né? Ele tem uma quedinha pelo Marcelo, e ele falou assim, não, esse eu vou abrir uma sessão, vou fazer o cabelo dele crescer. Não, ele não faz.
porque ele não é um jiva. Somente o jiva é movido por preferências, desejos, gostos, etc, etc. Mantenha a cabeça baixa e deixe os outros seguirem os seus rumos, de acordo com sua natureza, com os seus parábolas, com os seus karmas. Faça o seu trabalho, entendeu? E não interfira no karma dos outros. Isso que ele diz, mantenha a cabeça para baixo e faça o seu trabalho. Que estranho, né? Que a gente teve que... O Vidyaranya agora abre, né, este parênteses que nos leva de volta para o Gita. Arlindo, a Poliana ergueu a mão. Cadê ela? Aqui. Ok. O senhor falou que Ishvara não pode fazer, nem Ishvara pode fazer, mas, por exemplo, se uma pessoa, um Jiva, pede ajuda para que tenha uma Vasana cancelada, nem isso ele poderia interferir e ajudar o Jiva? Sim. Não, isso é bom que você tenha tocado nesse tema, muito legal, agradeço muito, porque quando a gente diz que Ishvara é onipresente, ele que controla tudo e que comanda tudo, e que os nossos Prarabdha-karmas, eles se manifestam exatamente segundo essa ordem, né, inteligente, né? Não tem nada que a gente possa fazer, a gente não pode dizer eu não quero esse Prarabdha-karma, a gente não está dizendo que o Ishvara ele produza tudo isso por si e por conta própria. Ele produz, ele concede o Prarabdha-karma de todos nós de acordo com o quê? De acordo com as nossas pensamentos. Ele está lidando com uma vasana adármica ou conflitante, que é vinculante, que é realmente persistente, etc. A melhor oração, Poliana, não é pedir assim, Ishvara, cancele essa vasana, por favor, por favor. Não, a melhor oração é assim, Lord, me dê a força mental, emocional e intelectual para discriminar e neutralizar essa vasana. Aí você está pedindo alguma coisa que está realmente sendo invocada no Lorde, e o Lorde vai favorecer porque você colocou a sua intenção no universo. Tá? Mas aí vai depender de você, quando você começa a colocar as ações para neutralizar aquela vasana, modificando ela, entendeu? Aí Ishvara vai exatamente, né? Ele vai favorecer o seu desejo, né? Porque você não pediu para ele fazer para você, você pediu para ele te dar força para você fazer. Aí você faz, porque o Ishvara não faz nada sozinho. Isso aqui, os Jivas são co-criadores desse universo. Não no sentido de que o Jiva tenha controle, né? Quando a gente fala co-criador, as pessoas, sim, eu meu e meu Deus aqui do meu lado, eu vou guiando a minha vida, eu vou controlando tudo. Não, não é nada disso. Nós somos co-criadores do nosso Prarabdha Karma, porque este desenvolvimento, né, esse crescimento espiritual, pessoal, só é possível através dos nossos esforços. Então, são os nossos esforços, né, espirituais, né, que vão favorecer nós mesmos, né, produzindo o quê? Tendências novas, vasanas novas. Por isso que a gente diz, o objetivo primário de todos nós é o cultivar e desenvolver vasanas satívicas, vasanas dharmicas, vasanas que são favoráveis à minha purificação e elevação espiritual, né? Tá? Então, não adianta pedir. O buscador, o devoto, o bhakta, em seu estágio inicial, ele é um pidão chato, entendeu? Ele fica pedindo tudo, até mesmo, por favor, remova essa vasana, entendeu? Não. Mas depois, quando ele cresce, ele compreende as responsabilidades inerentes a cada Jiva-Atma, aí ele sabe, não, toca a mim e somente a mim, entendeu? Então, no máximo, a gente pede a Ishvara força, coragem, etc. Essa é a oração mais bonita que a gente pode fazer. Senão a gente vira não um bhakta, a gente vira um reclamão, né? Porque pedir as coisas
sem fazer por onde, é ser um reclamão, né? Dizer assim, não, isso não é justo, eu não quero isso, eu quero aquilo. Onde é que nós estamos, Marcelo? 157. É isso? Ishvara decreta a inexorabilidade do karma frutificando. Não tem negociação. Quando o karma frutifica, ele estava suspenso no sistema, ele estava já na tubulação, preparando para a sua frutificação, manifestação. Quando ele se manifesta, não tem negociação. É isso e acabou. Não pode ser modificado. Né? Então, Ishvara decreta a inexorabilidade do karma frutificante. O fato de Ishvara ser incapaz de alterar o karma frutificante não é inconsistente com a sua onipotência. Não é inconsistente, o Vidyaranya está dizendo, entendeu? Ele é o poderoso Ishvara, entendeu? Esse ser autoconsciente, né? Feito de luz, de conhecimento, né? Esse reflexo puro de Sati, da consciência em Sati, ele tem o conhecimento de tudo, ele cria esse universo e ele mantém e recicla de momento a momento, mas ainda assim ele é impotente sem os seus operários. Os operários de Ishvara são os jivas humanos que ficam de novo e de novo fornecendo a Ishvara as ações. As nossas ações são a matéria-prima a partir do qual Ishvara mantém esse campo de interação para os jivas continuarem a processar os seus parabhada karmas. Então, ele não está sozinho. Então, ele fica ok. Se vocês realmente querem, me deem um sinal. Qual é a melhor oração? O James ele costuma dizer a melhor oração que existe é uma ação apropriada em seu devido momento e em total alinhamento com o Dharma. Então, você está invocando devidamente, genuinamente Ishvara, através da sua ação, e nada nos impede de verbalizar o nosso desejo, as nossas preces a Ishvara, mas, no máximo, pedindo a ele para, se possível, facilitar um pouco os obstáculos que são inevitáveis na realização de qualquer desejo, né? Sim, Lorene? Gostaria de complementar, ver se vem por aí o que eu penso, que já foi dado para o Jiva tudo que teria que ser dado. A gente tem o intelecto que nos possibilita fazer escolhas. Estamos sempre fazendo escolhas, desde o momento que nós acordamos e todo o tempo a gente está escolhendo se você tem determinada informação, no caso do exemplo da alimentação. Se a pessoa tem determinado problema e não deveria, ela tem conhecimento daquilo, mas ela pode escolher se ela... Então, é a partir daí, da escolha do Jiva, que isso tudo também vai ser... Né? Você tendo um intelecto fortalecido para que as suas escolhas possam colaborar para um resultado melhor. Esse aí é o básico que o Jiva pode, a ação dele básica tem que ser essa, de certa forma, né? Sim, todo jiva humano, Lorena, é movida por desejos, ok? Só no início esses desejos são egocentrados e são materialistas, são voltados para prazeres e seguranças pessoais, entendeu? Até que ele gradualmente cresce e começa a desenvolver desejos dármicos, né? Então, tudo isso é um processo de refinamento ou purificação de nossos desejos, né? Então, nós vamos, de novo, nós vamos utilizar esse livre-arbítrio, esse poder de escolha, mas, na medida que esse poder de escolha está totalmente condicionado por avidya, essa ignorância, a respeito até mesmo do Dharma, esses desejos eles não vão ser em harmonia com as leis cósmicas do Lord Ishvara. Então, na medida que a gente cresce, a gente continua sendo movido por desejos, mas os nossos desejos agora eles foram conformados ou harmonizados com os desejos de Ishvara. Por quê? Porque Ishvara ele produz esse universo guiado, governado por leis que mantêm tudo em perfeita harmonia. Então, a questão da gente harmonizar os nossos desejos até um ponto que a gente possa dizer os meus desejos já não são meus desejos, são desejos do Lorde,
porque eu estou simplesmente me adequando aos desejos do Lorde, entendeu? Mas nós somos movidos por desejos. E esses desejos, gradualmente, eles não devem ser mais determinantes na nossa alegria, porque é uma alegria enorme servir ao Lorde Ishvara, vendo que todos esses desejos é um desejo universal, né, chamado avidya, fundado nessa ignorância, ele precisa ser gradualmente convertido em desejos espirituais, né, em desejos de amor, harmonia, né, a interação de cada um de nós com o campo. Então, é mais ou menos esse o processo. O Jiva ele é parte integrante desse sistema, ele produz as ações que permitem a Ishvara remodelar de novo a condição do campo e os parâmetros da karma de cada indivíduo também. Por aí mesmo. O fato de Ishvara ser incapaz de alterar o karma frutificante não é inconsistente. Não é inconsistente com sua onipotência. O Bhagavad Gita diz que os indivíduos devem experimentar o karma frutificante, mesmo que não tenham desejado experimentar. A gente não pode mudar aquilo que não pode ser mudado. Tem aquela prece muito bonita, né? Senhor, me dê a força, né, de mudar aquilo que eu posso mudar e de aceitar aquilo que não pode ser modificado, né? Então, o que isso significa? Significa que o Parabhada Karma, quando ele é manifesto, ele não pode ser rejeitado. Se a gente rejeita o nosso Parabhada Karma, a gente sofre, né? Se a gente aceita com a total compreensão de que isso é o meu Parabhada Karma, entendeu? E que serve um determinado processo, um propósito, no meu processo de crescimento, né? Então, a gente aceita de modo positivo. Então, a gente precisa dessa força, mas essa oração muito famosa, ela não explica, né, que essa força ela depende da compreensão do que é Ishvara e quais são as leis através das quais Ishvara estrutura e rege este campo, né, esta ordem aparente, né? Então, a gente aceita porque a gente compreende essas leis, né? Então, me dê a força intelectual para compreender e aceitar o que eu não posso mudar e me dê a força e a capacidade intelectual de discriminar e ajustar. Eu não posso mudar a frutificação das minhas ações, aqui eu posso mudar minhas ações no momento que eu as apresento no campo. Eu não posso mudar os resultados dela, muito tarde. Mas eu posso mudar as minhas ações, me dê força, me dê capacidade, né? Faculdade intelectual de compreender, né? E de compreender esse sistema movido por rajas, sattva, rajas e tamas, de modo que eu possa desenvolver sattva e começar a produzir ações, né, que realmente possam impactar não somente a mim no meu próprio processo, mas como o campo num todo, né? Então, a gente não pode mudar o nosso Parabhada Karma, mas a gente pode redirecionar ou reajustar as nossas ações de tal modo que os nossos Parabhada Karmas e o Parabhada Karma coletivo do nosso meio ambiente possa ser impactado positivamente através de cada um de nós. E isso não quer dizer que Ishvara não seja compaixão, apenas que o seu conjunto de leis inteligentemente desenhadas excede a compaixão. Essa ideia de aquele que está sofrendo tanto, isso e aquilo, não, isso não é justo, vamos aliviar essa dor. Aí a gente arruma uma pessoa e ir lá para cuidar do cara, aliviar um pouco a dor, o sofrimento. Um pouco de punha para esse cara aqui, mas esse punha estava no sistema do cara que estava recebendo muito papo, né? Então, ele é além dessas dualidades. Isso aqui é uma manifestação dos pares opostos, sofrimento e dor, sendo um deles, né? Então, nós teremos que passar por todas as nossas doses, né, de sofrimentos e dores, né, de prazeres e dores na vida, segundo
o nosso Prarabdha Karma, que é todo ele fundado, né, em ações e resultados de ações, né? Então, ele não é que ele não seja compaixão e amor. Eu me lembro, minha primeira esposa, ela era uma pessoa que tinha umas contemplações estranhas. Eu era muito jovem quando eu a conheci, e ela, uma vez eu fui fazer um encontro com ela, e ela era numa igreja, tinha um padre, e ela levantou a mão e perguntou assim: se Deus é todo esse amor, essa compaixão, por que ele cria tanta dor e miséria e infelicidade, crueldade, etc, etc. O padre ficou meio enrolado, ele não sabia realmente o que dizer, entendeu? Por quê? Porque Ishvara, ele é além desses pares opostos. Os pares opostos são criados para estruturar esse campo de interação, né? Então, Ishvara sendo além, né, dos pares opostos, ele não é nem compassivo, nem cruel. Ele é simplesmente esse sistema perfeito que permite ao indivíduo experimentar, navegar, né, através desses pares opostos e purificar, refinar até que o indivíduo jiva, cujo propósito é crescer, evoluir, até que ele possa compreender que a natureza do Jiva Atma é livre e independente das ações e de seus resultados, né? Então, ele cria tudo isso como um ato de compaixão, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que é compaixão, porque, putz, é tão difícil sair dessa trápula chamada samsara, é tão difícil a gente se livrar do samsara, né? Mas, ainda assim, é esse o jogo aqui, a gente não sabe bem o porquê de tudo isso, né? A gente não sabe muito bem o papel desse planeta nosso, né? Nesse processo de trabalhar vasanas e karmas, e crescer, evoluir, etc, né? Mas a gente deixa tudo isso por conta de Ishvara, porque Ishvara é a inteligência em sua própria natureza, ele tem o conhecimento de tudo, né? Então, o que quer que seja, nós temos a completa confiança de que está ocorrendo segundo essa ordem inteligente, né? Sem nenhum problema. Suspender o karma de um indivíduo, como se Ishvara tivesse uma preferência pelo Marcelo, né, seria suspender a lei de causa e efeito que governa o campo do Dharma e que condiciona a experiência de todos os indivíduos. Quer dizer, não, vou fazer uma exceção. Não, Ishvara não faz exceções, não existe negociações. Seria reduzir Ishvara a um jiva que tem umas quedinhas, umas preferências por pessoas como o Marcelo, né? Então, isso não rola, né? Se Ishvara suspendesse a gravidade, por exemplo, o mundo se tornaria um caos. O mandato de Ishvara é fornecer um campo bem estruturado, né? Formado de inteligência pura, né? No qual o Jiva possa experimentar a dualidade e, através dessa experiência, né, tão dolorosa, o Jiva possa crescer, desenvolver, processar karma, desenvolver sattva, produzir mais e mais punya espiritual, até que ele possa obter o autoconhecimento e a libertação do samsara. Essa parece ser claramente, e os nossos textos dizem isso, né, em diversas passagens, que este parece ser o propósito desta manifestação, né? Quando ela iniciou? Quem sabe dizer quando começou a criação? É sem início e sem fim. Já começa por aí, né? Aí o cara chega no Vedanta assim, mas que história é essa daqui? A manifestação é sem início, é beginningless. Sim, aí já dá um nó na cabeça do cara, para dizer, não, tudo tem um início, um meio e um fim. Mas não. Esse universo é projetado por Maya, e Maya é sem início, porque é um poder, né, muito inerentemente ou intimamente associado à consciência que é eterna, sem início. Então, Maya produz esse universo, o Maya ele recolhe esse universo, ele produz esse universo, e a gente nunca vai saber
se a galinha ela foi criada pelo ovo ou se o ovo foi criado pela galinha. Onde é que essa galinha começou? Do ovo? Ou é o ovo que começou da galinha? Então, quem é que trouxe o primeiro ovo? Ou quem é que trouxe a primeira galinha? Não. Esse universo é sem início, né? Esse sistema, ele existe eternamente, sempre existiu, né? Ninguém sabe exatamente o porquê, mas nós sabemos que a gente acabou aqui, paramos aqui, a gente começou a compreender o sistema, nós começamos a nos adequar às leis que regem esse sistema, nós começamos a viver uma vida mais feliz, mais contemplativa, mais satírica, e esse desejo, né, pela compreensão da natureza absoluta do Jiva, que não é sujeita aos pares opostos, que não é sujeita à dualidade, né? Essa compreensão, esse desejo, ele vai crescendo, crescendo, através dessa interação com o campo, né? Que é totalmente construído através dos pares opostos e as leis de causa e efeito, né? O verso seguinte diz: ó Krishna, fazendo referência ao Gita, Arjuna disse em resposta: ó Krishna, motivado pelo que um homem viola o Dharma contra sua vontade, como se compelido por uma força muito maior. Ó Krishna, motivado pelo que um homem viola o Dharma contra sua vontade, como se compelido por uma força muito maior. Eu não entendi bem a questão, eu vou ter que dar uma olhadinha para ver em inglês. O Alex é o nosso melhor tradutor, naturalmente, mas muito provavelmente eu teria modificado a estrutura dessa frase. Ok, agora eu entendi. Eu que tive dificuldade de ler. A tradução estava perfeita. Ele diz assim: oh Lord, qual é a motivação de um homem que viola o Dharma contra sua própria vontade? Qual é a motivação? Por que esse indivíduo viola o Dharma, né? Se o seu desejo é não violar o Dharma, né? O que motiva? Parece uma força maior do que o livre-arbítrio humano. Parece um monstro, né? E aí o Krishna responde: ó Arjuna, o seu karma causado por sua própria natureza secundária e aparente, né? As suas vasanas, elas chegam. Todos nós nascemos com o nosso saco de vasanas. Quando a gente deixa o corpo físico, a gente carrega com a gente o saco cheio de vasanas. Quando a gente encarna de novo, a gente encarna já trazendo o nosso saquinho de vasanas. Então, nós somos compelidos por essas vasanas. É o seu karma causado por sua natureza aparente, né? As suas ações e resultados de ações, como o Jiva, que faz e que experimenta. É isso que o obriga a fazer coisas que você não deseja. Tem uma outra passagem no Gita, que é o Duryodhana, né? Ele muito, né, arrogantemente, vaidosamente, ele diz: não, eu sei exatamente o que é Dharma, eu sou muito bem, né, educado nas escrituras dhármicas, mas ainda assim eu prefiro fazer ações em violação ao Dharma. É uma força que me domina, entendeu? Que eu me entreguei a essa força e eu simplesmente sigo essa natureza adármica, né? Para ver, a natureza do universo é tal que nós, o ser humano, né, o Jiva humano, é o único indivíduo que, devido a esse livre-arbítrio, ele tem a opção de escolher entre isso e aquilo. E a escolha mais fundamental, no culminar do nosso processo espiritual, né,
que nos conduz ao autoconhecimento, nós temos que começar a discriminar e escolher de momento a momento entre aquilo que é dármico e aquilo que é adármico. Então, é essa capacidade de escolha, esse livre-arbítrio, que é muito bem, né, representado como uma escolha entre agir, responder. Todos os outros seres vivos respondem automaticamente. Mas nós, devido a esse poder de escolha, a gente tem um poder que é muito bacana, porque ele vai nos permitir de desenvolver o intelecto ao ponto de compreender a natureza de Jagat e do próprio Jivatma, né? Mas esse poder de escolha é um grande problema, um preço enorme. Por quê? Porque nós somos movidos por avidya, as nossas vasanas, que fundamentalmente elas nascem da ignorância. Então nós nascemos, somos criados a partir dessa ignorância, dessa avidya fundamental, primordial, e aí a gente começa a desenvolver um conhecimento sobre o Dharma, né? A gente compreende o valor do Dharma no nosso processo de crescimento. Eu preciso controlar essas tendências adármicas, porque minha devoção, meu autoconhecimento depende disso, né? Então, nós nos encontramos numa condição que as nossas ignorâncias dizem, não, seja movido por seus desejos, pelos prazeres sensoriais. Aí uma outra voz diz, não, sua voz espiritual vai dizer assim, não, seja movido pelo desejo de conformar as suas ações às leis que regem o campo dármico, né? Então, nós vamos ficar escolhendo de momento a momento se nós queremos nos adequar ao Dharma ou violar o Dharma, né? Então, é uma decisão difícil a partir do momento em que o indivíduo compreende a mecânica do sistema e compreende que ser movido por Adharma é perpetuar essa condição, né? Esse drama psicológico humano de sofrimento, né? Então, não me resta nenhuma escolha. Ou eu vou me entregar aos prazeres, essas gratificações sensoriais instantâneas, satisfazendo esses desejos, mas no médio e longo prazo eu vou sofrer e vou declinar mais e mais espiritualmente, ou eu vou combater esse avidya e vou escolher o Dharma, né? Então, que força é essa que me compele a violar o Dharma, mesmo após eu ter compreendido, né, o que é Dharma e o valor de seguir o Dharma, né? E ele pergunta isso a Ishvara, a Krishna, né? E ele diz, o karma causado por sua própria natureza aparente, né, de ações, resultados, obriga você, suas vasanas, que você faça coisas que você não deseja porque você compreendeu que é adármico. É a raiva nascida do desejo obstruído, né? Essas reações violentas é a raiva nascida de um desejo obstruído. Um glutão insaciável, é uma outra passagem do Gita, né, que ele diz que a vidya é como um glutão insaciável. Ela move os indivíduos de tal modo que ele quer consumir o que ele quer até que ele exploda, né? De tanto consumo excessivo, indevido, ou simplesmente por haver alguns momentos de satisfação sensorial. Essa vidya, esse desejo, é um glutão insaciável. E ele é a fonte original de todo o sofrimento, a fonte de toda a miséria, né? A violação do Dharma, esse avidya, é uma fonte da condição humana de sofrimento, dor, etc., etc., da miséria humana. Veja esse glutão insaciável como o inimigo constante de cada um de nós. Olha que forte essa passagem do Gita. Saiba que este é o verdadeiro inimigo invisível, né? Essas vasanas, essas tendências em violação às leis. Isso só ocorre ao jiva humano, porque somente o jiva humano tem a liberdade de violar o Dharma.
Ok, a gente para por aqui. A gente continua amanhã no verso 162. Então é isso, queridos. Alguém tem alguma reclamação? Alguma colocação? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado, Lorde. Muito, muito bacana, Lorde, você nos conduzir mais uma vez às escrituras do Gita. Elas são deliciosas, elas são importantíssimas, né, para a gente compreender, né, o papel nosso neste processo de libertação, o papel do Jiva-Atma, né, através de suas ações, né, muito bacana. Importantíssimos esses temas também. Então, a gente se vê, Ishwara permitindo, no próximo sábado ou no Facebook a qualquer momento, ok? Tchau, querido, amo vocês, até a próxima. Arrivederci. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishwara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão.
Gratidão, Ishwara, gratidão, professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.